Beleza, pessoal? A gente vai começar aqui mais um Symbiocast, o podcast da Symbiote, onde a gente vai falar de assuntos relevantes em questões de segurança da informação, tecnologia, né? E o dia a dia aí do pessoal nessa lida diária com os desafios da tecnologia. Hoje a gente vai falar a respeito de centros de segurança, né? E que é comumente conhecido como SOC. E, inclusive, a gente vai pautar aqui a questão dos famigerados Next Generation SOC, né? Mais uma daquelas buzzwords que vem aí tentar vender bala de prata e tem sempre alguém querendo comprar, né? O que a gente vê no dia a dia das empresas é justamente isso, né? As pessoas querendo comprar uma solução milagrosa que resolva todos os problemas. E eles vão atrás de soluções de SOC, né? E nessa estratégia de buscar um SOC no mercado, vira e mexe se deparam aí com um player querendo vender um Next Generation SOC, que usam como argumento de venda que tem automação na resposta ao incidente, que ele é baseado em inteligência artificial, que é baseado no comportamento humano. Então, mas no final das contas, o que a gente entende aqui não é nada mais, nada menos do que o uso de UEBA, o uso de tecnologias para poder entender o tráfego de rede e agir sobre isso. Na verdade, é a tecnologia de um SOC maduro, né? Todo SOC maduro, então, já é um Next Generation Firewall, um Next Generation SOC. Seria só mudar uma sigla, beleza. Então, a gente tem que tomar cuidado aí com essas buzzwords de mercado, né? Mas o que é um SOC propriamente, né? O SOC é um serviço que você vai estruturar, né? Dentro da sua infraestrutura, dentro da sua operação, que vai ligar justamente seus processos, o que você faz dentro da sua organização e colocar segurança nisso. E ele tem que ser capaz de monitorar, detectar e responder, né? E essa monitoramento, detecção e resposta nós chamamos dentro do SOC de MDR, né? Que é o core do MDR, né? Essa capacidade de detectar uma intrusão, de reagir a ela em tempo hábil, né? E, além disso, dentro de uma estratégia de segurança, dentro desse seu centro de operações de segurança, vai ter que conter outras estratégias. Então, sim, redução da superfície de vulnerabilidade da sua organização, né? E para isso a gente tem que trabalhar com vários serviços. Então, não existe uma bala de prata. A gente fica cada vez mais colocando uma pecinha nesse tabuleiro de Lego, né? Então, a gente tem que montar essas defesas sobre camadas e essas estratégias têm que compor tudo isso. Eu sou a favor, inclusive, de deixar a estratégia para a organização que entende do negócio dela, né? E a organização ser capaz de plugar serviços. Então, ela adquire serviços gerenciados. Por exemplo, minha estratégia, obviamente, vai ter que compor uma capacidade de detecção e resposta. Não tem como você fazer nenhuma estratégia de segurança sem isso, né? E eu tenho equipe para isso. A primeira coisa que você se pergunta, né? É uma equipe especializada, equipe que vai trabalhar 24/7. Então é complicado empresas hoje formar rapidamente uma estrutura para um monitoramento desse nível. Além de que, né, Schubert, a gente depende também de ter processos estruturados dentro da empresa. Não adianta a empresa querer partir para um SOC, sendo que ela não tem o básico de cibersegurança implementado, ela não tem uma política de segurança, ela não tem processos definidos de política de senha, esse tipo de coisa. Então, se eles quererem começar a partir de um SOC, eles já estão querendo dar um passo a mais do que eles deveriam, né? Eles teriam que começar primeiro por baixo, acertar o básico da segurança para depois começar a pensar em SOC, né? É o básico bem feito, né? Isso aí o core da higiene cibernética. Muita gente quer começar realmente pelo MDR, né? Que eles, na verdade, muita gente quer comprar MDR achando que é SOC. Que vai resolver todos os seus problemas. E não tem uma estratégia composta de segurança, né? Então, assim, ele está meio que querendo terceirizar a responsabilidade dessa estratégia. E imagina assim, a empresa que não tem política de senha, igual você comentou, né? Eu coloco lá uma
maturidade nenhuma para gestão de senha. Então, são senhas fracas, senhas compartilhadas e por aí vai. Sem duplo fator de autenticação, sem nenhuma camadinha. E aí eu ativo uma detecção e resposta, né? Então, eu vou começar a monitorar anomalias em cima dos logons, dos usuários. É igual a gente já pegou em algumas organizações, né? Não tem nem política de bloqueio de conta. Então, você erra a senha 1 milhão de vezes, tá ok. Então, qualquer brute force roda. Então, sem essa maturidade, vai começar a disparar alerta, né? O usuário tal errou a senha 7 vezes. Para mim, isso é um incidente. Mas se a organização não fez o mínimo nem de ter uma política para fazer um bloqueio de conta quando começa a errar a senha, né? Então, quando a gente não tem o básico implementado, né? O básico da higiene cibernética, pelo menos, a gente vai ter muito alerta. E quem conserta isso, no final das contas, não é o time que está fazendo o MDR. Né? O time que está fazendo o MDR vai alertar nesse caso, abuso de conta, né? Então, eu não tenho como ir aí conversar com o seu usuário final para entender o que está acontecendo. Então, vai voltar um chamado, né? Então, o chamado é aberto para a organização. Isso até vai contribuir com diminuir a eficiência do SOC no final, né? Exatamente. Porque a quantidade de incidentes que vão ser reportados vai acabar caindo naquela história tem um lobo. Uma hora que tiver o lobo, ninguém vai acreditar, né? É a máxima do menino e do lobo. Isso é a verdade, né? E isso é um paradigma que a gente tem que tentar matar numa estrutura de operação de segurança. A gente tem que tentar ser mais incisivo, né? Mais preciso nessa detecção. Então, falsos positivos ou alertas que são pouco relevantes vão acabar inflando isso aí, faz um flood, né? Nesse fluxo. E, às vezes, o pessoal desconsidera o e-mail pela quantidade de flood, ou só acha que tudo que é aberto é irrelevante e quando tem alguma coisa realmente crítica, não dá valor, né? Então, na verdade, essa estrutura de ter o básico é crucial, né? Quando você tem uma boa estrutura, tem o básico bem feito, você fez o seu dever de casa, entendeu os seus processos, criou uma política, você já sabe que ali você precisa fazer uma gestão de vulnerabilidade dentro dos seus ativos, você já entendeu o que são os riscos de cada ativo, porque o fator da vulnerabilidade, se ela é crítica ou não quer dizer que ela é crítica para o seu negócio. Então, o risco da vulnerabilidade não é a criticidade da vulnerabilidade. Até porque mitigar hoje em dia todas as vulnerabilidades do ambiente é virtualmente impossível, né? Você consegue chegar próximo do ideal, mas você nunca vai conseguir mitigar 100% do que o seu ambiente pode estar vulnerável. Né? Vou trazer para a mesa aqui um desafio que a gente viveu durante anos com um grande player de saúde. As organizações de saúde não têm muitas opções de fornecedores, né? E esse grande player da área de saúde trabalhava com JBoss 2 até coisa de 2 anos atrás, né? E assim, o projeto JBoss já morreu há mais de 10 anos. Ele morreu lá na versão 9, 10, nem lembro mais. Depois virou WideFly e tá ali, o pessoal estava convivendo com esses problemas, teve que fazer um monte de remendo para tentar deixar menos exposto às vulnerabilidades, né? Então, a questão é diminuir o risco, né? Como que você diminui isso? Diminui a exposição dele, você está diminuindo o risco, né? Você coloca outras alternativas para conseguir recepcionar esse tráfego, por exemplo, e repassar um tráfego já limpo. Então, você coloca um proxy reverse, por exemplo. Isso aí vai diminuindo o risco, obviamente, né? Mas entendendo o que você tem dentro de casa, né, entendendo quais são os seus problemas, é possível reagir a isso. Então, a gente tem condições de ter um olhar diferente para ativos mais sensíveis. A gente sabe que ele é mais vulnerável, ele obviamente vai ser alvo de ataque, não tem jeito. Principalmente se estiver virado para a internet, né? E nesse caso, a solução tinha que ficar virada para a internet, né? Tem algumas formas de minimizar, obviamente, mas monitorar isso é crucial. Então, você vai colocar várias barreiras para aumentar o nível de proteção, mas se você não monitora, eventualmente vai acontecer incidentes, né? Inclusive, me lembrou agora de um assessment de segurança que a gente fez agora, entregou semana passada, que eles ainda não migraram para o Tomcat, essa aplicação ainda está rodando JBoss, estava virado para a internet, a gente fez justamente uma prova de conceito em cima disso. A gente criou uma aplicação Java
que daria acesso ao ambiente dele. Injetou ela. Publicou ela através da vulnerabilidade do JMX. Rodou lá o antivírus. Primeiro a gente fez sem muita ofuscação, o antivírus chutou. Então gerou uma detecção na máquina, né? E depois a gente fez um negócio mais rebuscado, né? Que o antivírus não pegou e rodou. E a gente ganhou acesso e tudo mais. No momento desse, se o SOC estiver redondinho, não estiver chegando um zilhão de notificação, vai acender uma luzinha e pode ser que... Dá tempo de reagir. Dá tempo de reagir e tratar o incidente no começo. Por quê? O antivírus trigou. Se o antivírus gera um alerta, o SOC vai detectar, vai conectar na máquina, identificar que ele tem uma aplicação maliciosa, ver de onde veio, fazer o threat hunting bem feito, mitigar essa ameaça e resolvido o caso. Por quê? Teve monitoramento. Nesse caso, a gente deixou a aplicação lá, criou o usuário na máquina e, cara, ficou um mês com esse negócio rodando lá. E ninguém detectou isso, né? Isso é incapacidade de detecção. E o MDR vem justamente para cobrir esse gap que a gente tem, porque a gente sabe que eventualmente a gente vai ser comprometido, de uma forma ou de outra. Mas cedo ou mais tarde todo mundo sofre algum incidente. A questão é, qual é o tamanho do impacto desse incidente? A gravidade. Né? Eu acho que todos os nossos clientes já teve algum tipo de incidente. Pequenos, né? Mas já tiveram. Então assim, pegou um vírus, teve um probleminha na máquina, a gente já teve até cliente que pegou ransomware, mas foi containerizado dentro do próprio computador dele, ele não conseguiu escalar. Então essa capacidade de impedir uma escalação, uma lateralização, isso é importante, né? E hoje a gente vive, inclusive, num desafio das low beans, né? Que, na verdade, os atacantes estão cada vez mais sofisticados e utilizando ferramentas úteis do dia a dia, né? Então, assim, quando eu uso um debugger do Visual Studio para poder coletar um dump de memória, isso é normal no dia a dia. O programador faz isso, né? Então, eu não posso impedir esse tipo de ação. Mas se eu faço isso dentro de um servidor para fazer um dump de um processo do LSAS e roubar as credenciais, por exemplo, um credential dump, eu tenho que ser capaz de monitorar isso, independente de que processo tocou nesse LSAS, por exemplo, né? Então, se eu fiz um dump utilizando o próprio gerenciador de tarefas, ou se eu usei uma aplicação do Visual Studio, ou qualquer outro tipo de ferramenta, né? Que aí a gente começa a cair ferramentas mais direcionadas para ataque, mas até então as duas primeiras que eu citei são todas do sistema operacional, nativas não, porque a do Visual Studio não é nativo do sistema operacional, mas é comum ao sistema operacional, né? Então a gente tem que ser capaz de detectar a partir do comportamento também. Isso é o tal do UEBA, né? Então, quando a gente está falando justamente de análise comportamental, é isso, já existe no SOC. Aí o pessoal vem querendo vender o Next Generation SOC porque a gente tem a análise comportamental, inteligência artificial, resposta automatizada, tudo isso já é do SOC, né? E volto naquilo que eu falei no começo, né? Se não tiver uma estrutura mais organizada e mais higienizada, por exemplo, esse exemplo que você falou do JBoss, isso era para ter sido detectado não pelo acionamento do incidente, isso era para ter sido detectado numa assessment de segurança, numa análise de vulnerabilidade, algo do tipo. Isso já era para ter sido tratado antes do incidente. Então, teoricamente, isso não era nem para ser trigado no SOC. Então, por isso que às vezes o SOC você tem que estar com uma maturidade de segurança legal, para você não prejudicar o trabalho dele, né? É isso que importa muito. A gente tem que ter uma maturidade de segurança razoável para começar a implementar um SOC. Não adianta você querer implementar um SOC sem ter o mínimo de segurança na sua infraestrutura. Você não começa a sua estratégia de segurança pela cereja do bolo, né? Você primeiro tem que ter a massa, depois você vai colocar um recheio, depois você vai colocar uma cobertura e aí vem a cereja. O SOC já é a cereja, né? Onde a gente está colocando serviços gerenciados para dar vida a processos de segurança. Então, isso envolve ter pessoal capacitado para isso, né? Eu gosto muito de apoiar a estratégia de internalizar a estratégia, onde a organização é responsável pela estratégia e adquire serviços gerenciados para poder dar vazão nas coisas, né? Porque montar o MDR dentro de casa é custoso. Às vezes, montar uma gestão de vulnerabilidade é custoso, porque tem que ter muita maturidade, entender muito de
de governança, muito de risco e às vezes até de conformidade, dependendo do tipo de negócio da sua empresa, né? E isso não é fácil um profissional desse no mercado, né? Então você contrata isso, você fica muito mais tranquilo nesse aspecto e já vem tudo muito pronto para você tomar decisões, né? Vem meio que mastigado a estratégia para você pautar decisões em cima dela. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais a respeito de operações de segurança, pode contar com a Semiote, né? Você dá uma ligadinha lá no escritório que a gente bate um papo, entende seu negócio, entende sua estratégia, seu ponto de maturidade hoje e a gente tenta apoiar aí com a melhor estratégia para que você não tente comprar a bala de prata, né? E nem um canhão para matar uma mosca, né? Então vamos entender o seu negócio, seu perfil, sua operação e fazer algo refinado em cima desse perfil.